Vamos dar continuidade à lei de adoração. Iniciamos analisando a questão 655. Kardec indaga: merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê no fundo da alma, fazendo apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso. Antes de ler a resposta dos espíritos, muitas vezes nós somos levados a fazer julgamentos baseado na nossa própria interpretação à luz do nosso comportamento eivado de orgulho, de vaidade, de egoísmo. Notadamente, a gente, quando a gente está caminhando dentro de um determinado segmento religioso, no atual estágio da nossa evolução espiritual, a gente, não digo de modo geral, nós somos muitas vezes a fazer julgamento ou pré-julgamento dos nossos companheiros, dos nossos semelhantes, sem antes analisar efetivamente se aquele comportamento é um comportamento que seja ético e que possa efetivamente estar dentro dos preceitos que Jesus ditou para todos nós, para não macularmos ou não levar a diminuir o nosso próximo diante de um determinado comportamento. Eu estou dizendo isso exatamente em função do teor dessa questão, dessa pergunta de Kardec. Merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê no fundo da alma, fazendo apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso. Antes de ler a resposta, talvez até fazia um pré-julgamento. Mas os espíritos, com a sabedoria que eles detêm em função do seu desenvolvimento de ordem espiritual, nos respondem. Nisto, como em muitas outras coisas, a intenção constitui a regra. A intenção ao que os espíritos aqui se referem dentro da questão indagada, evidentemente, a intenção é uma boa intenção. E a espiritualidade continua. Não procede mal aquele que, assim fazendo, só tenha em vista respeitar as crenças de outrem. Procede melhor do que um que as ridicularize, porque então falta a caridade. Aquele, porém, que a pratique por interesse e por ambição, se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. A Deus não podem agradar os que fingem humilhar-se diante dele tão somente para granjear o aplauso dos homens. E nesse final está evidenciando, evidentemente, a questão do orgulho e da vaidade. Então, às vezes a gente quer ser amável com as pessoas, mas no fundo a gente quer também ser enaltecido pelo fato da gente ter querido fazer o bem. Né? Mas, como a espiritualidade responde, não procede mal aquele que, assim fazendo, só tem em vista respeitar as crenças de outro. Na pergunta 656, Kardec indaga aos espíritos: a adoração individual será preferível à adoração em comum?
Ou seja, eu posso muito bem envolver pessoas em determinado momento para nós nos reunirmos e adorarmos a Deus, e adorarmos a grandiosidade do Pai. Eu poderia fazer isso isoladamente, ou então me reunir com pessoas objetivando isso. É